A plataforma corporiza duas características muito importantes: a cooperação do ensino superior com a comunidade, que tanto nos interessa, e a combinação virtuosa da digitalização com o desenvolvimento sustentável. Passaria agora a apresentar primeiro, não sei se tem preferência a nível de ordem de intervenção. Tem? O Miguel Castro Neto e o Dr. Paulo Simões? Não? Está sem som. Muito boa tarde. Não sei. Mas eventualmente, se fizer sentido, como é a cooperação, eu posso apresentar de onde é que nós partimos e depois o Dr. Paulo Simões, que ao fim e ao cabo será, é quem pode dar nota do impacto ou dos resultados do trabalho da academia, falaria a seguir. Tá Faz bem. sentido, mas também pode ser ao contrário, não tenho problema nenhum. Se o Dr. Muito Paulo bem. depois Se quiser não há explicar porque é que foi oposição. relevante, também pode ser. Completamente de acordo com o professor Miguel. Ok. Então vou apresentar brevemente o Dr. Miguel de Castro Neto, é diretor da Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, onde fundou e coordena o Nova Cidade Urban Analytic Labs, presidente do Conselho de Administração da Lisboa e Nova, Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Depois apresentaria o Dr. Paulo Simões. Pode começar, Sr. Professor? Muito bem, muito obrigado. Eu preparei uma breve apresentação, não é muito longa, mas era para dar um bocadinho nota do que foi o projeto e como é que chegámos até aqui e, digamos assim, e de alguma expectativa sobre o futuro que esta parceria acabou por possibilitar. Como muito bem referiu, temos vindo a trabalhar aqui a partir da nova Information Management School, a Escola de Gestão de Informação e Ciência de Dados da Universidade de Lisboa, na exploração do potencial da gestão de informação, da ciência de dados, da inteligência artificial, em diversas áreas. E há uns anos atrás criei o Nova Cidade Urban Analytics Lab, onde a ideia era um bocadinho como é que nós podíamos utilizar estas, digamos assim, técnicas, metodologias, processos para alavancar um paradigma de tomada de decisão no contexto das cidades que fosse baseado em factos, em evidências. Este trabalho que nós temos vindo a desenvolver, se tiverem curiosidade, podem conhecê-lo um pouco melhor no site do próprio laboratório, o novacidade.pt, porque já lá vão quase 10 anos de atividade e o número de projetos que desenvolvemos, de facto, é muito significativo. Temos uma equipa residente a trabalhar exclusivamente nos projetos que desenvolvemos, neste momento, 15 pessoas de 4 continentes diferentes, tirando também partido, obviamente, da capacidade de envolver alunos de mestrado, doutoramento, professores convidados nestes projetos, mas de facto nós temos hoje, digamos assim, uma grande variedade de projetos que num primeiro momento se focaram muito como é que eu ia dizer, na utilização, na resolução de problemas de gestão operacional das cidades. Quer isto dizer o quê? Os primeiros projetos que nós levámos por diante eram efetivamente projetos que foram identificados por municípios como sendo problemas que tinham de ser resolvidos. E nós tentamos usar então abordagens analíticas para resolver esses problemas. Qual é que foi aqui assim, digamos assim, o nosso foco primeiro de atenção? Foi apoiar os municípios em endereçar questões que não tinham a capacidade internamente de usar abordagens analíticas para os resolver. E, portanto, questões como, por exemplo, tentar chegar a um modelo que permitisse prever a produção de lixo para otimizar as rotas de recolha dos caminhões. Arranjar um modelo, como podem ver aqui assim na parte inferior do ecrã, aqui ao meio, quando diz tem um mapa de Lisboa e umas bolinhas vermelhas, verdes e amarelas, que é um modelo que prevê a procura de bicicletas
na rede de bicicletas partilhadas giras. E isto são apenas alguns exemplos que nós fomos trabalhando, sempre com a convicção de que, de facto, nós, à data de hoje, conseguíamos usar técnicas analíticas para melhorar a tomada de decisão com base em informação. Quando iniciamos esta viagem, percebemos rapidamente que, mais do que nós olharmos para estes desafios operacionais, podíamos ser mais ambiciosos, por duas razões. A primeira é porque existem hoje empresas que são responsáveis ou que colocam no mercado sistemas que permitem, por exemplo, eu dei os dois exemplos dos resíduos sólidos urbanos. Existem empresas que vendem hoje soluções informáticas para a gestão da recolha e para a monitorização do enchimento dos contentores e otimizam os processos. Também existem hoje empresas que gerem sistemas de mobilidade partilhada, que também já têm softwares que otimizam esses sistemas. E, portanto, nós começámos a pensar que se calhar havia aqui uma oportunidade para nós não nos focarmos tanto em apoiar, com abordagens analíticas, a gestão operacional dos desafios das cidades, mas podíamos pensar em ser mais ambiciosos e tentar trabalhar com problemas, digamos assim, mais holísticos e não estarmos tão apenas focados na gestão operacional, mas começarmos a produzir informação que podia apoiar, digamos assim, a governação, a construção de políticas públicas. E foi esse momento em que nós começámos a fazer coisas completamente diferentes, como, por exemplo, aqui do lado esquerdo, o segundo a contar de baixo, é um trabalho que fizemos para Oeiras, em que avaliámos quanto tempo é que as pessoas demoravam a pé, de bicicleta ou de automóvel, da sua casa aos serviços que o município colocava à sua disposição. Um teatro, uma farmácia, um parque infantil, e, portanto, para termos aqui uma ferramenta de apoio ao planeamento e também, digamos assim, à garantia da equidade no acesso aos serviços do município por todos os que nele habitam. E, portanto, estão a ver o tipo de abordagem que nós fizemos. Tudo isto, todos estes projetos, assentavam, digamos assim, numa ideia do que é uma cidade inteligente, que é, ao fim e ao cabo, nós acreditarmos que com a tecnologia que temos ao nosso dispor e com a transformação digital, nós poderíamos fazer a analítica necessária e suficiente para dar um contributo efetivo para nós gerirmos melhor serviços e infraestruturas, para fazermos uma utilização mais eficiente dos recursos, em paralelo com o apoio à resposta à emergência climática, em que, em última análise, nós conseguíamos promover melhorias em termos da qualidade de vida e bem-estar das pessoas, que, em última análise, era o foco da atenção dos municípios. E, portanto, esta ideia era materializada, digamos assim, num conceito, numa organização que permitia alcançar este objetivo. E qual é que era esta ideia? Era a ideia de olharmos para uma cidade ou como um território como uma plataforma em que nós conseguimos agregar dados de múltiplas fontes e formatos, que é o que nós temos aqui na camada inferior. Temos os sistemas transacionais, temos os sensores que hoje em dia estão dispersos por todo o ambiente em que nós vivemos ou trabalhamos, e os dados que as próprias pessoas vão gerando ao longo do tempo, de forma passiva ou ativa. O propósito desta sessão não é explicar em detalhe, mas, de facto, com esta panóplia de dados e com a sua riqueza, nós temos hoje uma oportunidade absolutamente extraordinária de explorar o potencial analítico que temos ao nosso dispor, quer para descrever o passado, quer para construir modelos preditivos. E se eu consigo descrever o passado e fazer previsões do futuro, eu posso eventualmente fazer analítica prescritiva, no sentido em que posso testar cenários para simular quais é que poderiam ser os resultados e depois decidir qual é a melhor ação para eu alcançar o resultado que eu pretendo e não apenas ficar à espera da previsão que, com base nos dados que tenho, consegui estimar. Por outro lado, se nós conseguimos criar este ambiente, podemos também alavancar políticas de dados abertos que criam uma enorme oportunidade de nós criarmos coletivamente valor com base nestes dados que podemos aqui assim integrar, armazenar e depois a seguir disponibilizar à sociedade. E tudo isto cria um contexto que temos aqui as diferentes partes interessadas
podem encontrar benefícios. Obviamente, quem governa a cidade e os territórios passará a ter, digamos assim, um ambiente de gestão e de planeamento data-driven. As empresas podem pensar em criar novos produtos e serviços, quer com as autoridades locais, quer com os dados que são libertados nos portais de dados abertos. A academia tem um espaço único para atividades de ensino e de investigação, que nós fazemos por explorar, e, ao fim do dia, o cidadão, ou seja, o cliente final de tudo o que fazemos, passa a ter melhores serviços, passa a ter mais informação e mais transparência, e com isso nós conseguimos, digamos assim, fazer com que a cidade seja eventualmente invisível, porque não há pontos de fricção com o cidadão. Ou seja, tudo funciona, tudo acontece quando e onde deve acontecer, e, portanto, não temos que estar à espera do autocarro que nunca mais chega, não temos lixo fora dos contentores, não temos engarrafamentos, e, portanto, estão a ver, numa cidade inteligente e ideal, todos esses atritos que sentimos no nosso cotidiano são removidos e, de facto, tudo funciona de uma forma transparente, eficiente e conveniente. O que é que acontece? Chegados aqui e convencidos que, efetivamente, à data de hoje, nós podíamos ajudar a construir um ambiente em que as políticas públicas eram baseadas em dados, em que as intervenções que os territórios realizavam e as cidades, os municípios, eram realizados com base em evidências, nós começámos a pensar como é que podíamos partir da nossa experiência, que era a experiência de Lisboa, do Porto, de Cascais, de Oeiras, de Viseu, que na realidade eram cidades que tinham uma elevada maturidade digital e tinham recursos para poder investir nesta construção. Mas estas são apenas alguns dos 308 municípios que nós temos no nosso país, e a maior parte deles, seria um pouco difícil nós conseguirmos desenvolver esta ideia de cidade ou território inteligente partindo da capacidade instalada e dos dados geridos e gerados pelas cidades, pelos municípios, para alavancar estas plataformas de gestão urbana. E foi aqui que nasceu esta ideia da colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Oeste. E por duas razões. A primeira era que nós queríamos testar uma nova abordagem para ver se conseguíamos construir uma plataforma de inteligência territorial que não tivesse dependente da maturidade digital dos municípios que temos no nosso país, e por outro lado, considerámos que nós não tínhamos a capacidade de fazer este trabalho com 308 municípios. E, objetivamente, em 2015 foram criadas as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas, e nós consideramos que o nível, digamos assim, a escala territorial da comunidade intermunicipal era a escala ideal para nós pensarmos num novo modelo de inteligência territorial, e encontrarmos na comunidade intermunicipal do Oeste o parceiro que nos desafiava e que nós desafiámos para testarmos a construção deste modelo de Smart Region, e não apenas a sua idealização, mas o seu desenvolvimento e colocação em funcionamento. E o que aconteceu foi que a nova IMS fez uma candidatura ao chamado SANA, o Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, que foi um modelo de financiamento, de investimento na administração pública muito interessante e virtuoso, que infelizmente não está hoje disponível, mas que financiou projetos muito interessantes, que na realidade foi a universidade que se candidatou a este sistema de apoio à modernização administrativa, e portanto foi a universidade que efetivamente financiou o projeto, que não era coberto a 100%, e em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, nós testámos digamos assim, a framework que idealizámos e desenvolvemos esta plataforma. E qual era então aqui assim o segredo do sucesso desta plataforma? Era que nós não partíamos dos dados que os municípios conseguiam gerir
ou gerar, mas partíamos de dados top-down, combinados com dados bottom-up, quando eles existiam. E, portanto, com base neste cruzamento de dados que vinham do território, com dados que nós conseguíamos trazer de outras fontes, nós conseguimos construir uma plataforma e outros subprodutos em que geramos insights que, do nosso ponto de vista, são extremamente valiosos para o território. Neste ecrã, nós temos aqui vários exemplos do que conseguimos fazer. A primeira nota que eu gostava de dar é que esta plataforma foi construída com uma abordagem de Business Intelligence e, portanto, eu tanto posso ver os indicadores e os dashboards calculados para toda a comunidade intermunicipal, como se eu selecionar um município, vejo exatamente os mesmos indicadores, mas calculados só para aquele município. E o modelo até tem a capacidade de produzir esta informação à escala da junta de freguesia, se nós o quiséssemos fazer. E para dizer, só dar algumas ideias do que é que isto significa em termos de insights. Por exemplo, estava aqui a olhar para o ecrã e, portanto, este que está aqui no meio, embaixo, eu consigo saber aonde e quando e quanto é que foi gasto em transações feitas com meios digitais de pagamento. O que é que isto significa, para ser mais claro? Por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, se fizer a Vila Natal, na segunda-feira a seguir à Vila Natal, ele consegue saber qual é que foi o valor das transações feitas com meios eletrónicos de pagamento, qual foi o valor médio de transação, qual é que foi o valor gasto por tipo de estabelecimento comercial. Um dos desafios é que eu financio um evento no meu município, mas será que isto promoveu o desenvolvimento da economia local? E eu consigo saber o que é que aconteceu, se houve mais faturação na restauração, nos hotéis, nos diferentes tipos de atividade económica, e consigo saber se as pessoas que fizeram estes pagamentos, de onde é que vieram, em Portugal, de que município é que vieram, e se forem estrangeiros, de que país é que vieram. E, portanto, estão a ver o poder, digamos assim, que esta informação pode ter para quem tem que, digamos assim, governar o território. Aqui, assim, do lado esquerdo ao meio, temos os dados da Waze. E, portanto, os dados da Waze permitem-me saber onde é que há engarrafamentos ao longo do espaço e do tempo, onde é que há acidentes, e usar esta informação também para gerar insights que são relevantes para as políticas públicas. Por exemplo, de acordo com o que partilhou connosco, o Presidente da Ruda dos Vinhos usou este dashboard e os dados sobre os engarrafamentos para reivindicar uma radial para um determinado território. Portanto, temos aqui, eu não vou prolongar a minha exposição, porque o Dr. Paulo Simões, que é o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste, e na realidade é eventualmente o responsável máximo pelo sucesso desta iniciativa, porque nós podíamos ter feito todo o trabalho académico, mas se não o conseguíssemos levar para o terreno, e esta plataforma, à data de hoje, está a funcionar na infraestrutura tecnológica da Comunidade Intermunicipal do Oeste, isto não seria possível. Portanto, sem o parceiro certo, sem o apoio e o dinamismo da própria Comunidade Intermunicipal, não seria possível lançar este projeto e chegarmos onde nós chegamos. Também, por outro lado, foi um pontapé de saída para um número muito significativo de projetos que, entretanto, temos vindo a desenvolver em conjunto. E, portanto, foi um pontapé de saída para uma parceria que, à data de hoje, não é apenas longa em termos de tempo, mas é também bastante alargada nas áreas em que temos vindo a colaborar. Depois havia aqui um desafio, que não é pequeno, que é estes dashboards todos que nós desenvolvemos são muito interessantes, mas exigem algum tempo e alguma perícia para poderem ser explorados. E, portanto, o que nós fizemos foi tentar criar um mecanismo mais fácil de ser utilizado, que era a chamada avaliação do impacto, e, portanto, que era nós tentarmos arranjar um único ecrã em que eu podia selecionar um evento e ver que impacto é que aquele evento teve no território. Isto também depois deu origem à criação do chamado cockpit do Presidente,
e, portanto, tivemos uma sessão de co-criação com os 12 presidentes de câmaras do Oeste, cada um a desenhar o que ele gostava de ver no ecrã que tem no seu gabinete sobre a dinâmica do seu território, e depois ainda explorámos também a potencial da inteligência artificial generativa. Eu dava só, isto são dois exemplos de bots que nós desenvolvemos, eventualmente contava a história deste primeiro, foi como nós tínhamos feito uma analítica para a utilização do transporte público do Oeste, fizemos depois um bot que respondia às perguntas, tipo contact center do transporte rodoviário do Oeste, e foi um projeto bastante interessante para explorar esta nova tecnologia, mas também foi uma oportunidade de aprendizagem, porque o nosso chatbot que nós treinámos na primeira semana de exploração, ele acrescentava sempre no final de cada resposta, e independentemente da pergunta, a seguinte frase: e pode levar o seu animal de estimação. E, portanto, eu acho que nós criamos o primeiro chatbot animalista em território nacional, mas depois a seguir, obviamente, isto era o problema da alucinação dos modelos de inteligência artificial generativa, lá funcionou, e explorámos também no caso do Guia do Investidor do Oeste, como é que podíamos criar um bot que respondia em qualquer língua sobre oportunidades e incentivos para captação de investimento na região do Oeste. Estes são apenas alguns dos exemplos do que é que está incluído nesta plataforma Oeste Smart Region, e que foi a base para todo um conjunto de oportunidades e de novos projetos em que a própria região do Oeste tem sido, digamos assim, precursora de um novo modelo, digamos assim, de governação regional, que à data em que nós arrancámos este projeto era caso único no nosso país, e que à data de hoje está, digamos assim, a ser adotada por outras comunidades intermunicipais, por outras regiões, e é na realidade também um modelo que informa a estratégia nacional dos territórios inteligentes, que neste momento está em fase de implementação no nosso país e que segue com grande proximidade, digamos assim, a arquitetura do que foi este projeto que nós desenvolvemos com a comunidade intermunicipal do Oeste. Portanto, à data de hoje, acreditamos que foi importante para nós, foi importante para o Oeste, mas também deu um contributo para o próprio país. Eu tenho aqui um stop, já não me lembro porquê. Já sei. E qual é que era a nota final que eu gostava de deixar? Porque nós somos muitas vezes tentados pela tecnologia. E, portanto, a tecnologia é sexy e vende muito bem. A minha nota final é sobre o que nós fazemos. O que nós fazemos não é usar novas tecnologias. O que nós fazemos é olhar para a transformação digital como tendo a capacidade, digamos assim, de aumentar o nosso espaço de oportunidades para nós nos reinventarmos, para nós criarmos novos produtos e serviços, para nós tirarmos partido da tecnologia para ir mais longe. E, portanto, na realidade, a transformação digital e a tecnologia é um meio que nós temos a responsabilidade de usar, de tirar partido dele, para efetivamente conseguirmos criar valor para as pessoas e responder à emergência climática que enfrentamos. E era este o meu pitch. Não sei se foi muito longo, se não, espero não ter abusado da vossa paciência, mas Foi muito interessante, doutor Miguel Castro Neto, muito interessante, e penso que o orador que se segue vai explicar então melhor no que concerne à Cima Oeste. Eu passaria a apresentá-lo. Agradeço muito a presença dos dois, penso que este webinar é extremamente interessante e se calhar vai permitir que as pessoas percebam que se fazem coisas em Portugal a nível autárquico e não só em interação com as universidades, que não se sabia, vai ficar público e com certeza que será muito elucidativo. Então, o doutor Paulo Jorge Lopes Simões é um gestor público e especialista em políticas de administração e sustentabilidade. É uma pessoa muito experiente, com um percurso de destaque na modernização administrativa, políticas de sustentabilidade e desenvolvimento regional. Atualmente é primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste, liderando iniciativas estratégicas, como a transição digital, o Oeste Smart Region, descarbonização, Grow Investment, Smart Beach e sustentabilidade ambiental, Projeto Maria. Licenciado em Gestão e Recursos Humanos, pós-graduado em Marketing Empresarial pela Universidade de Lusíada de Lisboa,
Está agora a realizar um doutoramento em Administração Pública no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, complementou a sua formação com alguns cursos avançados e tem uma trajetória muito consolidada em funções de direção na administração pública, desempenhando papéis fundamentais no Ministério da Economia, coordenando políticas de simplificação administrativa, o conhecido Simplex, mais sustentabilidade empresarial e competitividade. Representou Portugal em diversos grupos da União Europeia e da OCDE, nas áreas da eco-inovação, eficiência energética e responsabilidade social corporativa. Possui experiência em gestão estratégica, inovação pública e políticas ambientais, sendo convidado regularmente como especialista e formador em temas de nova gestão pública e administração central e local. Eu resumi o currículo porque é realmente muito extenso e assim passo agora a palavra ao Dr. Paulo Simões para complementar então a informação que o professor Miguel Castro Neto já começou a introduzir. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu antes de fazer a apresentação, obviamente queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui. E antes de fazer aqui, também vou partilhar aqui uma pequena apresentação. Dizer que tudo isto é possível, esta mudança de paradigma, aquilo que é possível, colocar a academia e o território a criar valor público, porque quem lidera também daquele lado é o professor Miguel Castro Neto, não é? E isto não é... não o digo só por dizer, digo porque efetivamente o foco foi a criação de valor público. E quando nós colocamos a academia, quem tem a ciência, a criação de valor científico e de conhecimento ao serviço, neste caso, das políticas públicas e da alteração do modelo de paradigma da governança, foi para nós um enorme privilégio e tem sido para nós um enorme privilégio. Por isso, não serei com tanta qualidade como o professor Miguel Neto na sua explicação, porque é sempre um gosto ouvi-lo, mas acima de tudo dizer também, hoje neste fórum, que tem sido para nós um grande privilégio fazermos este percurso, que sabemos os dois e sabemos e sentimos os dois que o objetivo é criarmos valor entre esta parceria entre a academia e o território e que tem o foco, obviamente, nas pessoas. E por isso vou aqui aproveitar aqui para falarmos um bocadinho sobre o projeto, mas também um pouco como é que isto se enquadrou na estratégia da região. Eu penso que posso partilhar. Já estão a ver, já não estão? Acho que sim. Já estamos a ver, não no modo de apresentação ainda. Agora sim. Eu vou só fazer aqui uma breve apresentação, porque a Comunidade Intermunicipal do Oeste é constituída por 12 municípios. Já estão aqui a ver quais são os municípios. Vamos aqui e desculpem só estes 2 minutos, mas muitas vezes as comunidades intermunicipais, como o professor Miguel estava a dizer, muitas pessoas não conhecem esta figura de territorial. É composta, neste caso, uma NUT 3, tem 12 municípios. Vamos aqui desde o Sobral de Montagraço, estamos por Torres Vedras até à Nazaré, à Onda Gigante. Estamos a 30 minutos de Lisboa, somos uma região muito rica do ponto de vista de algumas fileiras, do vinho, a fruta, sabemos da maçã de Alcobaça, a pera, a hortofrutícola, o turismo, neste caso o surf, o mar e as pescas, o surf e o turismo no Golfo, e depois alguma zona, algum setor industrial. Obviamente, não posso deixar de o dizer, somos a região mais competitiva e mais bonita do país. Estou a brincar, agora era só uma parte para desanuviarmos, digo sempre porque essa é a minha região. Este é o perfil socioeconómico temos 370 mil habitantes, somos obviamente uma região e um território que tem um mix entre o rural e o urbano, e já vamos explicar um pouco qual é a visão estratégica da região, para percebermos como é que esta plataforma, ou como é que este projeto da Smart Region se enquadra na visão estratégica da região, e se enquadrou e foi impulsionador desta mesma visão estratégica e desta mesma estratégia da região. Nós temos 370 mil habitantes, temos uma zona muito rural, temos um mix entre o litoral e o interior. Somos as regiões que estamos a crescer a nível populacional, que é interessante do ponto de vista das pessoas que crescemos, e isso é diferenciador. Obviamente não crescemos pela natalidade, crescemos pela imigração e pelas pessoas que vieram viver para o nosso território. Do ponto de vista de criação de valor económico, temos aqui com alguns problemas ainda, nomeadamente a nível de produtividade, em particular nos setores agroalimentar, que temos e percebemos quais são neste momento os desafios e temos conseguido de alguma forma enfrentar os desafios da sustentabilidade para também neste quadro conseguir com que o nosso processo ou que o nosso produto resultado do setor agroalimentar, a fruta, a maçã e a hortícola, crie mais valor económico, conseguindo assim criar mais riqueza aos empresários e empregos mais bem remunerados. Nós partimos de um pressuposto, nós temos 4 grandes megatendências, fizemos uma avaliação global há cerca de 6 anos,
Sabemos que nós estamos hoje numa revolução industrial, numa nova revolução industrial, estamos a falar da inteligência artificial, estamos a falar de toda esta transição que está a correr rapidamente. Sabemos, por outro lado, do ponto de vista daquilo que são os desafios climáticos, as alterações climáticas e a descarbonização, toda esta dimensão do que é o combate e a mitigação às alterações climáticas e também o valor económico que poderão ter os empregos verdes e esta transição verde. Sabemos e temos a percepção das tendências demográficas e percebemos muito claramente um dos temas mais importantes, que coloca também aqui, está relacionado com aquilo que o professor Miguel acabou de referir, que é a instabilidade política e os novos padrões de governação global. Ou seja, estes novos padrões, esta nova instabilidade política do ponto de vista também global, mas também local e territorial, faz com que nós tenhamos a necessidade cada vez mais de ter governança participativa nos territórios e termos informação cada vez mais perto das pessoas para, de alguma forma, tomarmos as decisões com base em dados, com base em informação, e por isso a governação também, no seu todo, seja muito mais competitiva e muito melhor. Nós estamos alinhados com 3 frameworks, obviamente vou-vos falar aqui um bocadinho sobre a primeira. Temos 5 grandes objetivos. Este boneco que nós temos, vocês têm do vosso lado direito, é um pouco o nosso boneco estratégico para toda a gente perceber. Estamos a falar ação climática e descarbonização, aproveitar, obviamente, a parte ambiental no âmbito não só do combate às alterações climáticas, mas também da transição económica para uma economia de maior valor acrescentado, mais descarbonizada, mais verde. A parte das pessoas, a parte da igualdade das pessoas. As pessoas são o foco da governação, ninguém pode ficar para trás, independentemente do sítio onde nasce ou do local onde resida. E isso é muito importante para nós, que nós temos territórios, efetivamente, com alguns problemas de inclusão e territórios muito rurais, e essa igualdade de oportunidades tem que ser dada, e por isso as condições à partida é para nós um facto estruturante no nosso modelo de governação. Depois a questão da governança, obviamente a boa governança, responsabilidade, transparência, prestação de contas de quem governa e de quem faz a governação local e territorial. O território, outro dos nossos objetivos. Sabemos que fazer políticas públicas ou desenhar políticas públicas para territórios urbanos é diferente de rurais, e por isso os dados e a informação era fundamental para nós, para tomarmos decisões muito mais efetivas no ciclo da política pública, e depois aproveitar esta nova transição digital do conhecimento e da inovação para conseguirmos também criar aqui outro paradigma de políticas públicas e outro modelo de desenvolvimento e de prosperidade que queremos para o território. Outro framework que nós utilizamos é que toda a nossa estratégia, seja do ponto de vista financeiro ou estratégica do ponto de vista de quadro 2030, seja de desenvolvimento territorial, está alinhada com os ODS, isto é, também são as tendências, nós também não fugimos, não deixamos de estar alinhados com esta tendência, e por isso não vos vou falar aqui de todos os objetivos, e toda a nossa estratégia está alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E depois o nosso posicionamento estratégico do ponto de vista territorial tem 3 grandes eixos. Viver no Oeste, trabalhar ou investir no Oeste e visitar o Oeste. É para nós, e é aí que nós desenhamos e concretizamos as nossas políticas públicas. Agora vamos falar um pouco sobre aquilo que é esta nova estratégia do Oeste. E a estratégia do Oeste, nós fizemos este projeto e a nossa visão é sermos claramente uma região inteligente, que na prática será um território urbano e rural, que aproveita esta nova revolução industrial, ou seja, aquilo que o professor Miguel estava a dizer, a inteligência artificial, a internet das coisas, o data science, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Promovendo o quê? O modelo de desenvolvimento sustentável e prosperidade económica, mas tudo isto no quadro de salvaguardar as gerações futuras. Ou seja, ele utiliza, na verdade, o nosso modelo assenta muito na utilização desta tecnologia para aquilo que nós chamamos de Human-Centric Public Policies, ou seja, políticas públicas centradas nas pessoas. E por isso, como é que nós conseguimos melhor o modelo de governação, ou como é que nós conseguimos uma governação mais inteligente? Em 2 grandes eixos. Por um lado, ter Data-Driven Public Policies, ou políticas públicas orientadas por dados, e isto é a plataforma Smart Region. Por outro lado, também na perspectiva da plataforma Smart Region, teríamos modelos de governação mais participativo, onde conseguimos com que as pessoas participem mais, estejam mais envolvidas no modelo de gestão do território. Estes são os objetivos que vos falei, e por isso a territorialização, a transição verde, a transição digital, o pilar social e a boa governança são os 5 grandes objetivos que vos falei, e eles estão, obviamente, alinhados com aquilo que é os territórios inteligentes ou o território inteligente. O que nós falámos aqui, que o professor Miguel tivemos aqui a conversar, é uma estratégia do Oeste muito baseada naquilo que é a estratégia dos territórios inteligentes, que são 6 grandes dimensões. Obviamente não vos vou falar das dimensões hoje todas, porque aquilo que a plataforma ou que o trabalho que nós desenvolvemos se suporta é na dimensão muito exclusivamente, ou de forma muito mais vincada, na questão da governança inteligente. Ou seja, como é que nós implementávamos aqui o modelo de governança inteligente? E o professor Miguel falou em dimensões muito claras. Nós tínhamos que ter aqui um novo paradigma
do ciclo das políticas públicas, e quando eu falo em ciclo das políticas públicas, falo no como é que nós conseguimos identificar o problema público, como é que nós conseguimos definir a agenda e fazer o agendamento do problema público, como é que nós conseguimos implementar, desenhar as políticas, implementar as políticas, tomar decisões e avaliar políticas. E nós percebemos que, do ponto de vista do modelo de gestão, teria que ser com base em informação e em dados. E esta plataforma traz-nos o quê? Este novo modelo de governação, este novo paradigma. Dá-nos a capacidade, em todo o arco da governação, nós temos informação concreta e coerente para tomar as decisões de política pública. Vou dar um exemplo muito claro daquilo que é a questão da governança inteligente ou daquilo que nós desenhamos aqui. Por exemplo, nos dados de educação, nós estamos agora a trabalhar, nós conseguimos saber onde é que existem os meninos, ou as pessoas no primeiro ciclo, no segundo ciclo, com mais insucesso escolar. Têm problemas, por exemplo, com granularidade ao nível da escola. Ou seja, sabemos que essas pessoas não vão desenhar políticas públicas do oeste para a educação de uma forma genérica. Sabemos informação precisa, concreta, onde é que existe efetivamente insucesso escolar e porque é que o insucesso escolar existe. Se é pela falta de meios, se é pela literacia da mãe. Então conseguimos desenhar programas de política pública muito mais adequados, com base no quê? Na informação e nos dados que a plataforma de Smart Region nos oferece em relação ao nosso processo de tomada de decisão. E por isso vocês vejam que esta dimensão do Data-Driven Public Policies, ou políticas públicas orientadas por dados, existe e suporta-nos daquilo que nos será possível tomar melhores decisões, ser mais efetivas daquilo que é o ciclo da política pública, como também da dimensão operacional, como o professor Miguel também estava a referir, naquilo que é o public management, ou seja, na gestão diária daquilo que é a dimensão das políticas públicas. Mas muito relevante, a dimensão estratégica é para nós a mais relevante, porque é ela que no cockpit do Presidente faz, ou dos autarcas, faz com que ele tenha informação de forma suportada e sustentada, com que a efetividade da decisão da política pública seja de muito maior valor acrescentado. E por isso, nós escolhemos esses dados, temos essa informação. O que é que nós fazemos hoje? Essa informação, como o professor Miguel estava a referir, dá-nos capaz, por exemplo, a nível daquilo que são os autocarros, o transporte público de passageiros, agora fizemos um novo PASS-M, com o passo gratuito para a região oeste. Como é que o fizemos? Porque tínhamos informação, conseguimos calcular do ponto de vista preditivo quais eram os impactos que nós tínhamos a nível da procura, conseguimos também avaliar do ponto de vista preditivo qual era a dimensão dos custos que nós iríamos ter e com base na informação que recolhemos dos últimos 4 anos nós conseguimos de alguma forma suportar o processo de tomada de decisão. Há outras novas 2 dimensões, ou uma dimensão que é também muito importante para nós do ponto de vista da governança inteligente que nos é oferecida através desta plataforma. É como é que nós agora a seguir vamos conseguir ter um modelo de governança mais participativos com a nossa população, com os nossos stakeholders e por isso conseguir trazer também mais democracia no processo de governação local ou do governo multinível daquilo que são as políticas públicas. Além de que, e isto é importante, nós estamos num processo de centralização de competências, onde existe hoje a transferência de competências da administração central ou do governo central para o governo local ou para a administração local. Cada vez mais nós precisamos de mais dados e mais informação para tomar melhores decisões, mais efetivas, que criem mais valor às pessoas. E por isso, este foi, ou é hoje, uma alteração de paradigma naquilo que nós consideramos que é o modelo de decisão mais incremental, mais, não tanto suportado em factos e em evidências, mas uma alteração de paradigma para conseguirmos efetivamente termos políticas públicas mais eficazes ou mais adequadas àquilo que as pessoas precisam, que são resolver os problemas públicos das nossas pessoas e das pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E por isso, de uma forma muito... O professor Miguel já vos explicou um bocadinho, nós temos dados dentro do ambiente que conseguimos calcular onde é que estão os resíduos, conseguimos saber os resíduos, temos dados da mobilidade, onde sabemos os engarrafamentos, como estavam a ser referido anteriormente, onde o Presidente Arruda conseguiu suportar uma decisão de uma nova variante com base no tráfego. Conseguimos saber o número de pessoas que vão por autocarro, nos autocarros, se vão cheios, se não vão cheios. Conseguimos também saber quais são os custos da gratuitidade dos passos, para de alguma forma conseguir desenhar políticas de gratuitidade para a mobilidade, porque nós consideramos que essa é fundamental para o processo de competitividade territorial e da melhoria da qualidade de vida das populações. E por isso só foi possível porque houve um trabalho constante entre a academia e o território. E esse trabalho só teve um objetivo. Foi com a implementação deste modelo de governança inteligente, criar valor público para as pessoas e para o território. E conseguiu-se tirar da academia, liderado pelo professor Miguel, olhando para o território oeste como um case study, e continuamos a implementar ou a desenhar políticas, ou a desenhar este modelo de governança inteligente
que consiga consagrar ou desenhar aquilo que nós pretendemos, que é cada vez mais inteligente, suportado naquilo que é a transição digital, suportado naquilo que é a inteligência artificial e toda a internet das coisas, data science, como um meio para nós termos políticas mais eficientes, melhor qualidade de vida e mais sustentabilidade na utilização dos recursos que utilizamos, obviamente sempre com o objetivo de salvaguardar a dimensão ambiental e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não paramos por aqui. O objetivo não é parar por aqui, é acima de tudo. Não disse aqui, não vos referi aqui numa dimensão que nós, de uma forma mais clara, com o próximo passo que nós, através da inteligência artificial alternativa, queremos implementar, e que eu e o professor Miguel já estamos a pensar um pouco sobre isso, que é, eventualmente, com os dados que nós recolhemos, ter uma dimensão como a Comissão Europeia hoje faz a nível de recomendações de política pública, ou seja, como é que amanhã, nós com base nos dados e informação que nós temos, conseguir fazer recomendações de política 6 em 6 meses, anualmente, aos presidentes de Câmara, ao governo local, sobre as diferentes áreas da governação. Ou seja, a informação que nós temos, os dados e a informação que nós temos, as tendências que nós temos, faz com que recomendemos uma política pública naquele sentido ou no outro sentido, no sentido ou no âmbito de conseguirmos, nesta perspectiva, também criar mais valor àquilo que são o ciclo das políticas públicas do governo local. Naturalmente, isto numa lógica de top-down, o nível de cima conseguiu, ao nível do NUT 3, Comunidade Intermunicipal, depois com uma grande unidade municipal e das próprias juntas, ao nível das juntas de freguesia, vai conseguir também, e é aquilo que também nós pretendemos, que esteja também implementado de uma forma bottom-up, ou seja, nível de NUT 2, para CTDRs, ou regiões, e depois para o país. Este é o objetivo, é que cada vez mais consigamos utilizar esta transição digital, esta data-driven, estas políticas públicas orientadas por dados, esta inteligência artificial, ao serviço de dois objetivos concretos. Uma é melhorar a qualidade de vida das pessoas, resolver o problema público das pessoas, e a outra, muito relevante para nós também, desenhar políticas que venham de encontro aos desígnios do desenvolvimento sustentável, que é que não comprometam as gerações futuras e que, de alguma forma, suportem em modelos de crescimento e de desenvolvimento de prosperidade económica e social que muito pretendemos. Mas nós sabemos que os recursos são cada vez mais escassos, precisamos de políticas públicas mais efetivas, que consigam trazer mais valor acrescentado, e o modelo de governança inteligente é claramente um meio ou um instrumento para que isso seja possível. Naturalmente precisamos de outros veículos, que é a capacitação depois dos decisores políticos. Se o modelo de decisão incremental vai passar por um modelo de decisão racional com base em dados, quando o ciclo da política pública ou quando o ciclo político, muitas vezes, é mais curto, e por isso as decisões que os dados nos dizem não são bem aquelas que efetivamente no futuro possam acrescentar, mas isso é um trabalho que naturalmente nós de capacitação temos que fazer junto dos autarcas e junto dos decisores políticos. Mais uma vez, agradecer, obviamente, neste modelo, ou nesta perspectiva da Smart Region, enquanto instrumento ou quanto um ativo de governança inteligente, tenho que dizer que tenho que referir que o Oeste foi e será um privilégio trabalhar com a Universidade Nova IMS de Lisboa e com o professor Miguel Neto, no sentido de criarmos valor aqui ao país, criarmos valor à região, para que efetivamente se possa também alterar um paradigma de políticas públicas, a decisão de políticas públicas que seja com base em dados, com base em informação, com base em evidências, e que isso também se transforme em melhoria da qualidade de vida das pessoas e em modelos de desenvolvimento mais sustentáveis. Muito obrigado. Muito obrigada. Foram ambos muito claros nas explicações que deram e penso que ambas as apresentações foram extremamente interessantes. Eu se calhar faria aqui um breve apanhado do que ambos disseram assim de forma muito rápida. Portanto, trata-se da gestão operacional das cidades, como o professor Miguel salientou, para resolver problemas que têm que ser resolvidos, utilizando técnicas analíticas, permitindo a produção de informação para apoiar a construção de políticas públicas, traduzindo-se isso em cidades inteligentes através da agregação de dados e permitindo ao cidadão ter melhores serviços, mais informação, mais transparência, alavancando a interação entre a comunidade urbana de forma a não estar tão dependente da maturidade digital que é distinta dos diferentes municípios. Trata-se, enfim, de inteligência territorial e contribuindo também para o desenvolvimento da economia local e, como depois o Dr. Paulo Simões também reforçou, a governança participativa, que é o foco deste grupo, é extremamente importante aqui. Trata-se então de políticas, de caminhar para políticas públicas que, com base na recolha de dados, estejam centradas nas pessoas e permitir fazer isso de uma forma estratégica para
também contribuir para uma governança que é mais participativa e uma maior democracia de todo o processo. O Dr. Paulo Simões reforçou também a aliança entre a academia e as políticas públicas, talvez numa lógica inicial de top-down e depois para caminhar para uma lógica de bottom-up a nível de transição digital. E é extremamente interessante a imagem que nos deram aqui. Penso que isto é um país mais avançado do que aquele que se calhar alguns de nós estávamos cientes que existiria, pelo menos a nível autárquico. E aquela imagem que o professor Miguel referiu no início de desenhar, digamos, um ecrã à medida para cada autarca, assente nas necessidades de cada um e nas necessidades muito específicas, dá-nos, penso eu, a todos, esperança de que a chamada transição digital e a inteligência artificial caminhe no sentido de resolver problemas mais concretos de uma forma coerente, consistente e realmente é uma realidade que se impõe agora e que permite que saibamos como é que esta articulação entre a nova e, neste caso, a CIM-Oeste resultou numa parceria tão interessante. Dava agora ao palco às pessoas que estão aqui a assistir, somos poucos, portanto, se quiserem colocar alguma pergunta diretamente, façam um favor. Senão, com certeza que encontraremos algumas dúvidas para colocar. Alguém quer colocar alguma questão? Rita? Sim. Olá, Rita, por favor, a Rita está em viagem, pede antecipadamente desculpa se houver algum problema de comunicação. Agradeço muito as apresentações, foram muito interessantes. Já conheci o projeto, não com tanto detalhe, portanto foi muito bom ter o ponto de vista dos dois lados, do académico e do gestor do território. Eu gostava de perceber um bocadinho em termos de, imagino quem fez parte gostaria de saber um bocadinho como é que funcionou em termos de grupo de trabalho, que eram as pessoas envolvidas dos dois lados, e também presumo que esta plataforma seja dinâmica para ir satisfazendo as necessidades que vão evoluindo dos próprios territórios, não é? E territórios que estão a crescer, como o da Cima-Oeste, em que não só tem dados para as pessoas que vivem, mas também para as que trabalham e para as que visitam. Portanto, é um território que todos conhecemos com muito turismo e, portanto, que tem evoluído bastante. Como é que a plataforma depois vai evoluindo? Como é que é a dinâmica da plataforma em termos de funcionamento? Eu gostava de perceber um bocadinho melhor isso. Rita, agradeço a pergunta. Quem quereria responder primeiro? Talvez o professor Miguel primeiro e depois o Dr. Paulo Simões, pode ser? Pode ser, muito bem. Bom, a equipa de projeto envolveu elementos de ambas as organizações, mas se me perguntarem qual é que eu acho que foi o segredo do sucesso, foi de facto haver na equipa, digamos assim, não apenas a competência técnica para executar o projeto, mas na equipa a liderança de responsáveis das duas organizações. Portanto, eu já agora não tenho a certeza e não querendo ocupar o espaço de resposta do secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste, eu não sei se sabem como é que funciona uma comunidade intermunicipal. E, portanto, existe a figura, mas depois há um órgão, que é o Conselho Intermunicipal, onde têm assento todos os presidentes de Câmara dos municípios que compõem essa comunidade intermunicipal. E depois a comunidade intermunicipal tem o chamado secretário executivo, neste caso o primeiro secretário executivo do Oeste, que é quem no dia-a-dia é uma espécie de CEO da organização, porque é quem tem a responsabilidade da administração executiva do cotidiano da comunidade intermunicipal. E o que acontece é que no caso particular da comunidade intermunicipal do Oeste, e isso eu acho que depende muito das pessoas e não do modelo, nós encontramos uma comunidade intermunicipal do Oeste em que o Conselho Intermunicipal, com 12 presidentes de Câmara, digamos assim, de partidos políticos distintos, tem a capacidade
de estabelecer objetivos comuns e consensualizarem projetos que são relevantes para todo o território. Eu digo isto porque eu estou de fora e, portanto, para mim, eu acho que isso é um valor extremamente importante que eu encontro na comunidade intermunicipal do Oeste. E depois, a seguir, o secretário executivo, o Dr. Paulo Simões, tem uma capacidade empreendedora e uma capacidade de execução absolutamente extraordinária. Eu tenho a certeza que se eu não fizesse essa referência, ele não iria dizer isso, mas se perguntarmos quantas pessoas é que trabalhavam na comunidade intermunicipal e qual era o seu orçamento quando ele entrou e quantas são hoje, à data de hoje, e qual é o orçamento que tem hoje e qual é que é o contributo dos municípios para o orçamento da comunidade intermunicipal do Oeste, vão ficar todos surpreendidos com a capacidade não apenas de captação de recursos, mas de execução e de impacto no território que uma comunidade intermunicipal pode ter e que é, de facto, uma figura administrativa que eu, a todos os títulos, acho verdadeiramente extraordinária. Obviamente, depois cada território é um território e nem todos podem fazer este discurso. Mas, na realidade, para mim, o segredo do sucesso foi nós encontrarmos, ou seja, na equipa estiveram envolvidas ativamente os responsáveis, digamos, os líderes da própria comunidade intermunicipal. E, portanto, o desenho dos dashboards dos presidentes, tiveram aqui os 12 presidentes a passar uma tarde, já não lembro se foi uma tarde, se foi uma manhã, mas acho que foi um dia até, almoçámos e tivemos aqui o dia inteiro, portanto, isto eu nunca vi. Eu nunca vi virem todos os presidentes de Câmara de uma comunidade intermunicipal fazerem uma sessão de trabalho a uma universidade. Pronto, podem dizer que está enganado que eu já vi. Eu nunca vi. Mas, portanto, essa componente. A outra componente só da atualização ou da evolução, que são duas coisas distintas. A plataforma como está construída, ela atualiza automaticamente, sem intervenção humana, todos os dados que são necessários para manter a informação atualizada. As evoluções, isto agora sei lá, isto é interminável. Eu posso dizer que nós conseguimos em conjunto agora captar um financiamento para desenvolver um projeto chamado Smart Healthy Region. Portanto, não é do turismo, esperemos ir para lá em breve, mas neste momento estamos a arrancar com um projeto que é, se nós conseguimos colocar em cima de todos os dados que nós já temos da Smart Region, os dados sobre saúde, para desenvolvermos políticas de saúde pública preventivas em cima dos dados que nós já temos. E é só um exemplo. Eu passo ao Paulo porque ele certamente dará mais exemplos. Obrigado. Muito obrigada. Passamos então ao Dr. Paulo. Não, o professor Miguel já disse tudo. Não. Há um sucesso que, independentemente das dimensões técnicas, obviamente, tem a ver sempre com quem é muito custa estar sempre a elogiar o professor Miguel, não é? Mas eu tenho que o dizer, porque isso só é possível porque a academia e alguém que tem essa responsabilidade nesta área tão importante daquilo que são a ciência, a colocou ao serviço da criação de valor público, não é? E a colocou num território. E eu não fiz mais do que, enquanto estou público, aproveitar porque também tenho muito parecido com o professor Miguel nesse sentido, aproveitar para fazer as coisas acontecer, não é? Eu tenho esse privilégio. E o professor Miguel disse duas coisas que são, disse mais, mas dois pontos que são relevantes. Uma, obviamente, que tem a ver com as equipas técnicas, e aqui a capacitação que foi dada por parte da Nova também às pessoas da CIM que chegaram e que trabalharam aqui, ou seja, fomos todos capacitados e as estruturas técnicas foram capacitadas. Isso é muito relevante, apesar de todos os desafios, porque sem capacitação nós não conseguimos a dimensão que é uma cultura inteligente. A governança só se consegue com uma cultura organizacional inteligente e nós ainda estamos nesse processo, mas estamos muito melhor que essa capacitação. E depois, obviamente, o desígnio daquilo que são o Conselho Intermunicipal, que na verdade é o Conselho de Ministros da CIM, não é? O Conselho de Ministros da CIM, como o professor Miguel estava a dizer, está completamente envolvido, ou seja, a liderança, nós todos, pelos 12, são 12 presidentes, eu, comigo, o secretário executivo, ou se eu, como o professor Miguel está a dizer, mais o professor Miguel, fazemos parte de um objetivo comum, que é como é que nós conseguimos criar valor, e eles estão todos alinhados em relação a isso, e sempre todos nos 2 mandatos, estamos a falar de 2 mandatos, não é? O conseguimos. Hoje a estrutura da CIM, é verdade, hoje conseguimos hoje ter uma linha de atuação. Eu cheguei, tinha 7 funcionários, hoje tenho 57 técnicos que já são com alguma dimensão. Nós não precisamos de financiamento público, vamos com financiamento direto do Orçamento de Estado
nem das câmaras municipais, nem conseguimos esse financiamento, porque andamos a captar financiamentos fora para conseguirmos desenhar e implementar políticas. Na verdade, o que vocês veem hoje na televisão, sentiram hoje nas rádios há uns tempos sobre a gratuidade dos passos para os transportes públicos, também o conseguimos, com foco nas pessoas, mas também só conseguimos porque temos dados para isso, não é? E porque conseguimos antecipar a informação e antecipar dados. Hoje já conseguimos ter essa informação e pôr a oferta no território de acordo com os dados que nós temos, que é a consensualização das bilhéticas que nós temos. E essa informação dá-nos modelos preditivos capazes de ajustar a oferta e procura e capazes de saber os impactos financeiros que esta gratuidade tem. Além de que nós temos outros impactos, que são impactos sociais, que, por exemplo, conseguimos perceber quantos miúdos, desculpem a expressão, quantos alunos universitários foram estudar para Lisboa e já não precisam viver em Lisboa porque não têm habitação. E vão e vêm todos os dias, porque nós conseguimos um passo gratuito para eles, não é? E eventualmente estamos a fazer autocarros quase que específicos para passar para as faculdades. Quantos começaram a poder estudar por causa dos dados? Nós tínhamos esses dados, nós quase que sabemos ao momento esses dados, essa informação. Só para vos dizer, nós tivemos, neste momento, temos cerca de 600 alunos, 574 alunos, ou 575 alunos, que viviam em Lisboa e que nos últimos anos, devido a esta política de mobilidade, com base nos dados, já vão e vêm todos os dias, demoram 45 minutos, e eventualmente os pais também desses, que alguns tinham dificuldade em pagar o quarto quando não tinham habitação, e continuaram a estudar. Ou seja, a parte do elevador social também foi suportada e a parte do desenho da política pública também foi suportada com base nessa mesma informação. Por isso é para nós um orgulho estarmos na prática aliados com a academia, partilhar as dores, partilhar o sentimento, dizer quais são os problemas do território e falar com a academia, neste caso com a nova IMS, e perceber como é que toda esta transição, esta nova revolução industrial, pode ser colocada ao serviço das pessoas e do modelo de desenvolvimento sustentável, que é aquilo que fazemos na prática. Muito obrigada. Eu gostava de salientar o seguinte, o Dr. Paulo Simões referiu aqui o papel da cultura inteligente que vem da capacitação e que é crucial, e o facto de terem salientado que se passou de 7 para 57 funcionários e que estão a ser capazes de encontrar financiamento fora da esfera pública, e o impacto social destas iniciativas é realmente imenso. A mim o que me parece, eu diria que trata-se, no fundo, de recolher dados, mas dados de forma inteligente e não dispersa, como estamos habituados às vezes em Portugal, não é? Os dados existem, mas depois não há cruzamento de dados, as ilações que se tiram dali não são o que podia ser. E neste sentido, esta iniciativa, que espero bem que exploda e que se alastre a todo o país, é enorme. Será que posso perguntar, o professor Miguel há pouco referiu que com base nisto foram desenvolvidos outros projetos, não é? Se podia também, agora aqui puxando um bocadinho o assunto para a questão do ensino superior e da academia, se podia referir brevemente qual foi, digamos, o despoltar deste projeto em contribuir para que viessem mais projetos atrás e sem revelar, obviamente, informação que seja confidencial, mas se nos podia ilustrar um bocadinho alguma informação em relação a isso. Eu julgo que agora essa pergunta é mais para o Dr. Paulo Simões, ou não? Eu tinha percebido que era no seio da academia, ou não? Que atrás destes que vieram outros projetos. Bom. Estaria a pensar se seriam projetos que foram alvo de financiamento. Isto acabou por ser um bocadinho um efeito de bola de neve, porque permitiu-nos, por um lado, em parceria com a comunidade intermunicipal do Oeste, alargar o âmbito do próprio conceito da Smart Region. O Dr. Paulo Simões já referiu aqui alguns exemplos, e basicamente o que até em linha com o que acabou de dizer relativamente à governação de dados. Hoje, quando a comunidade intermunicipal do Oeste pretende fazer, por exemplo, hoje em dia, a ver se eu não me engano nos nomes, como é que é? O Plano Local de Saúde, como é que é? Não, as cartas de saúde locais, os nomes é que é mais complicado. Não, Miguel, as cartas educativas, sim. as cartas, os planos de igualdade de género, e assim sucessivamente. O que é que acontece? A comunidade intermunicipal do Oeste, eventualmente, faz esse trabalho internamente,
ou contratualiza com consultoria especializada nesse tema, mas depois articula connosco e nós colaboramos para garantir que criamos dentro da plataforma da Smart Region a estrutura de dados que permite que aqueles dados não sejam apenas um relatório, um PDF, mas que os dados passem a estar dentro da plataforma para poderem ser atualizados anualmente e cruzados com outros dados que já temos dentro da plataforma. Estão a ver? Portanto, isso permitiu-nos aos poucos ir alargando o âmbito e fazer outros projetos em conjunto. E depois permitiu-nos também, para nós, enquanto academia, foi uma oportunidade única, foi também a partir da experiência e dos resultados do Oeste, nós podemos colaborar com outras comunidades intermunicipais em Portugal e também, já agora, se me permitem, como estamos a falar de impacto, este projeto acabou por ganhar 2 prémios. Um prémio nos Estados Unidos, que foi porque nós desenvolvemos o projeto em cima de uma tecnologia que é da ESRI, que é uma plataforma de uma infraestrutura de dados espaciais, e, portanto, ganhámos um prémio na Conferência Anual de Utilizadores, da Conferência Mundial de Utilizadores desta tecnologia em San Diego, e depois também ganhámos o prémio de impacto da própria Universidade Nova, com este projeto. Acho que foram estes 2, Paulo, ainda não ganhámos mais nenhum, mas já não é nada mau. Temos também tido a capacidade, o nosso trabalho com o território também é muito gratificante por essa via, porque, por exemplo, na Feira Mundial das Cidades, em conjunto, também temos dinamizado o pavilhão de Portugal, o pavilhão Smart Portugal, em que levamos municípios e empresas portuguesas à Feira Mundial das Cidades. E, portanto, o que eu julgo aqui é que esta, para mim, obviamente, sou parte interessada, mas considero que é uma história de sucesso, mas também é uma demonstração de que, efetivamente, o serviço público pode, de facto, gerar muito valor para a sociedade e é com orgulho que, enquanto diretor de uma universidade pública portuguesa, colaboro com uma comunidade intermunicipal que representa 12 autarquias, 12 municípios. Nós temos conseguido captar financiamento, quer nacional, quer internacional. Temos investido para, de facto, conseguir construir este projeto em conjunto. E isso acho que é extraordinário, porque eu, quando referi no início que o Laboratório Nova Cidade tem 15 pessoas a trabalhar tempo inteiro, são todas financiadas pelos projetos que nós conseguimos captar. E, portanto, não é com o Orçamento Geral do Estado. É pela nossa capacidade de criar valor e de prestar serviço público. Muito obrigada. E antes de dar a palavra ao Dr. António Gomes Martins, que tem ali questões a colocar, eu só queria... Vou dar aqui uma nota, que eu só gostava de dar aqui uma nota em relação aos projetos. Pode ser? Só um minuto. Claro, era sobre isso mesmo que queria perguntar. Eu só gostava aqui de dar 2 temas. Um é, e que referi ainda há pouco, é a forma organizada como temos os dados, mas esses dados não são dados top-down, ou seja, há aqui uma dimensão, há uma diferença que são os dados do território, ou seja, porque o INE tem todos os dados, a gente fala às vezes que ninguém sabe, as pessoas às vezes falam que recolha de dados, organizar os dados, está tudo certo. Mas há a riqueza de dados, que são os dados bottom-up, que vêm através da sensorização ou de fontes de dados do próprio território, que ninguém os tem, e que são dados dinâmicos. E que isso é que traz um valor acrescentado para aquilo que é o ciclo da política pública todos os dias. Ou seja, o INE não vai dar dados atualmente sobre a decisão, daqui a 6 meses, sobre a questão do sucesso escolar. E nós vamos ter esses dados. E essa informação suporta uma nova decisão, uma decisão política pública, no ciclo da política, muito mais efetiva. Esse era um tema. O segundo é, isto levou a uma mudança de cultura de gestão pública na CIM. Porquê? Todas as áreas de política pública que nós venhamos a formação, seja a CIM tem competências na saúde, a ação social, cartas sociais, cartas educativas, dos municípios, nossas ou outras, fazemos sempre, além daquilo que o professor Miguel estava a dizer, ou seja, do know-how especializado do negócio, fazemos sempre uma modelo de arquitetura dos dados, que aquilo já não é mais um instrumento para meter na gaveta, é mais um vertical para nós conseguirmos, de alguma maneira, termos a política pública monitorizada e os impactos e poder fazer a avaliação da política pública desde a sua formação até a avaliação. E isto cria-nos uma riqueza enorme, não é? Porque à medida que vamos desenvolvendo as diferentes dimensões, ou os diferentes verticais, ou dimensões de política pública, vamos tendo cada vez mais e o mundo nunca mais acaba.
É a parte social, é a parte de igualdade de género, é a parte de educação, é a parte das alterações climáticas. Ou seja, tudo isto faz com que a Smart Tourism vá sendo cada vez mais alimentada numa lógica de governança inteligente, numa cultura inteligente. E, desculpa, era só para lhe dar esta nota, para estar na linha do tema que o professor Miguel disse. Mas tudo é possível, só é possível, porque a academia, neste caso, a nova IMS e o professor Miguel, considerou, juntamente, obviamente, connosco, comigo, mas tive o privilégio de, então vamos colocar isto na criação de valor público. E isto é um tema que investigação aplicada ao setor. Isto já não é só um tema, reparem, desculpem lá dizer isto para a academia, isto não é um tema só de semestre de doutoramento, que também é muito relevante, porque essa é a ciência que está a trabalhar, mas é muito relevante, estamos a criar valor efetivo no território. E só há políticas públicas quando há território e quando há pessoas. E nós temos um enorme orgulho nos prémios, mas também naquilo que nós fazemos todos os dias, que é criar valor público para as pessoas e para o território. Eu acho que quem assistir a este webinário e vir depois o vídeo e ouvir ambos falarem, fica com a clara percepção do impacto que estas coisas têm na vida real. Quer dizer, não é só, como estava a dizer, não é só um tema para uma tese de doutoramento, é perceber como é que em concreto se consegue que esta articulação se traduza em mais-valias. Vou dar então a palavra ao professor António Gomes Martins para colocar as questões que entender. Obrigada. Sim, senhor, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Em segundo lugar, muito obrigado ao professor Castro Neto e ao Dr. Paulo Simões por estarem connosco esta tarde. Eu tenho duas curiosidades, além de várias outras, mas para não tomar muito tempo. Uma delas tem a ver com a natureza digamos assim, os mecanismos de coleta de dados. O professor Castro Neto falou que há dados ascendentes e dados descendentes, portanto, há dados que estão, e sobretudo há um denominador comum, se eu bem compreendi, que são dados disponíveis de forma pública. A minha questão tem a ver com a necessidade para perceber melhor o Dr. Castro Neto, se conseguir ou se achar que é útil ou relevante, nos dar exemplos de dados disponíveis de forma pública de natureza descendente, isto é, dados top que possam ser usados e que, neste caso particular, deste projeto ou de outros que tenha entre mãos ou que já estejam desenvolvidos, que tipo de dados e como é que é possível aceder, ou como é que tem sido possível aceder-lhes e de uma forma organizada, se há ou não há barreiras no acesso, que tipo de barreiras e que tipo de mecanismos é que é necessário desencadear para conseguir chegar-lhes e obtê-los de uma forma com atualizações permanentes, porque se não forem atualizados permanentemente não são úteis à gestão do território, naturalmente. Portanto, era uma curiosidade desse género. E havia uma outra questão que agora, enfim, dirimirão entre vós como é que poderá ser organizada a resposta, quer por um, quer por outro, ou por ambos, como acharem melhor, tem a ver com uma curiosidade também relativamente à dimensão estritamente ambiental da gestão do território. Digamos, obviamente que, sei lá, os transportes públicos gratuitos têm um impacto ambiental óbvio, mas não é isso que eu me refiro, é às questões da gestão do ambiente propriamente ditas, nomeadamente, por exemplo, se quisermos usar um exemplo concreto, o da gestão de resíduos. E esta curiosidade vem-me de uma experiência concreta, porque eu passei aqui há muitos anos quando tentei e cheguei a criar, mas não ficou disponível publicamente de uma forma direta e, portanto, acabou por não ser útil, porque a autarquia também acho que perdeu o interesse, a criação de um dashboard para a cidade de Coimbra. E uma das dificuldades que eu tive relativamente à dimensão ambiental foi a recolha de dados relativamente à produção, recolha e processamento de resíduos. Porquê? Porque a empresa que tinha a concessão da gestão de resíduos levantou imensas dificuldades sobre qual era a fidelidade dos dados que tinha da pesagem dos caminhões e como é que depois podia transmitir os dados para nós podermos usar. Havia um sem número de dificuldades que impediu que nós tratássemos a dimensão da gestão de resíduos de uma forma adequada. E, portanto, a questão que eu coloco, apenas porque isto é um exemplo, apenas para justificar a minha curiosidade, é que tipo de dados são dados top, são dados que se obtêm top-down, se é bottom-up e quais são os mecanismos e as dificuldades que estão associadas à recolha de dados relativamente à dimensão ambiental. Associado em particular a que intervenções de natureza estritamente ambiental é que têm sido possíveis neste território, não é? Eu peço desculpa, mas pronto, são estas duas questões fundamentalmente. Muito obrigado. Então, se calhar eu começava e depois o Dr. Paulo Simões podia complementar com a sua experiência a partir da comunidade intermunicipal. Primeira nota. Infelizmente, eu não posso dizer que todos os dados que nós usamos
são dados abertos, ou seja, que estão disponíveis para acesso público, para os podermos utilizar. Hoje em dia, apesar de haver um regulamento europeu de dados abertos, que, à partida, a administração pública teria que digamos assim, seguir, apesar de já ter sido feita uma reformulação desse regulamento, que criou uma figura que era os High-Value Datasets, que tinha a ver até com temas que nós usamos dados, mas os dados das transações é um serviço comprado, os dados dos operadores de telecomunicações, onde é que estão pessoas, qual é a sua nacionalidade, como é que elas se deslocam, são dados que têm que ser comprados, os dados do tecido empresarial, a base de dados de onde é que estão as empresas, o número de trabalhadores, de valores de vendas, etc., que na realidade são produzidas com base na informação empresarial simplificada que as empresas entregam à administração pública, temos que os comprar, e, portanto, há dados que nem sequer se podem comprar, porque não estão disponíveis, e a administração pública central é bastante avessa até a libertar estes dados num formato capaz de ser utilizado. Porque o que nós estamos a dizer aqui é que estes dados que nós queremos utilizar têm que estar disponíveis para comunicação máquina a máquina. Nós não queremos pessoas pelo meio. Queremos ligar aos sistemas-fonte e quem é responsável pela gestão dos dados garante a sua atualidade e a sua renovação, manutenção, etc. E nós somos clientes desse serviço de dados. Infelizmente, ainda temos um longo caminho pela frente. Relativamente, eu tenho defendido sobre este tema que, no que toca a entidades que são concessionárias de serviços, podemos assim apelidar, serviços públicos, serviços de interesse geral, devia estar no contrato de concessão que eles tinham que disponibilizar esses dados de forma aberta à administração. Eu não estou a falar do mercado privado. Se é uma empresa que vai usar aqueles dados para vender um serviço, é uma coisa. Agora, se estamos a falar de dados que são de extremo valor para a governação, para a coisa pública, estes dados deviam estar disponíveis. E os municípios, a própria administração devia ter acesso. Os dados da CIBS, os dados das operadoras de telecomunicações, os dados dos transportes, os dados da água e energia, os dados os dados dos resíduos também são uma concessão da gestão de resíduos e, portanto, eu também posso partilhar que, no nosso caso, nós conseguimos ter acesso aos dados da produção de resíduos, mas é um ficheiro uma vez por mês, quando não se esquecem de mandar o ficheiro. Pronto. E os dados estão agregados. Não sabemos ao certo onde é que foram produzidos aqueles resíduos. Mas também é verdade. Por exemplo, a E-Redes lançou um portal de dados abertos com consumos de energia. E, portanto, nós verificamos que há aqui uma evolução e lentamente o caminho vai-se fazendo, mas, de facto, sob a dinâmica, sobre, digamos assim, dados que traduzam de alguma forma a dinâmica do território, nós temos um longo caminho pela frente. Na Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes que eu referi e que está em fase de implementação, inclui a construção de um Sistema Nacional de Dados para os territórios inteligentes. E todos os beneficiários de apoios ou no âmbito dessa Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes ficam obrigados, a adotar os modelos de dados que são definidos pela Agência de Modernização Administrativa. Portanto, se receberem um apoio para fazerem um projeto de gestão de rega inteligente, os dados que recolherem têm que estar no formato definido para todo o país. E, para além disso, têm que garantir a interoperabilidade, que aqueles dados estão em API e que vai haver partilha de dados de baixo para cima e partilha de dados de cima para baixo. Eu agora, se me perguntarem a minha opinião, eu acho que o grande quebra-cabeças não vai ser nos municípios partilharem os dados. O grande quebra-cabeças vai ser levar à administração central, vai ser levar as empresas que têm as concessões a partilharem os seus dados, porque para uns esses dados podem ser negócio e para outros há uma grande dificuldade em partilhar estes dados. Neste contexto das cidades e dos territórios inteligentes, nós sabemos que nós temos vindo a transferir competências para as autarquias locais, mas não há uma contabilização muito fácil dos custos e do seu ressarcimento via Orçamento Geral do Estado. E, portanto, isto é um problema que não está resolvido.
mas temos um caminho pela frente. De qualquer forma, já existem os portais de dados abertos. Os mais importantes é o Dados.gov, que é gerido pela própria AMA, e o outro é o SNIG, o Sistema Nacional de Informação Geográfica da DGT. E depois algumas empresas, alguns municípios também já têm portais interessantes, mas na realidade, quando nós queremos dados mesmo com valor, eles não estão disponíveis. Os dados que estão disponíveis são caracterizações do território e pouco mais. Não sei, Dr. Paulo Simões, acrescenta aqui alguma achega? Não, está tudo dito, Miguel. Eu acho que esse é um tema que nós vamos continuar a lutar, não é? Que é a questão primário dos dados e depois a administração pública, nomeadamente nos mercados regulados, não é? Nós só conseguimos, para dar um exemplo aqui, que o Miguel estava a dizer, o professor Miguel estava a dizer, nós só conseguimos os dados dos operadores de transportes porque quando nós é que lhes pagamos as compensações, disseram que se não nos derem os dados nós não pagamos. Ou seja, a história é sempre a mesma. Por isso, se estiver no contrato de concessão, está tudo certo, como o professor Miguel estava a dizer. Mas isto devia ser macro-regular, não era preciso estarmos da regulação de autoridade a autoridade, território a território. Ou seja, esses dados devem ser quase obrigatórios, como o professor António estava a dizer. Políticas públicas que nós desenhamos, com base na parte ambiental, muito simples. Nós conseguimos perceber onde é que há demasiadas... Estamos a falar de embalagens, nomeadamente de plástico, etc. E montamos nos nossos municípios, todos, mas com alguma predominância, aqueles sistemas de reembolso das latas, das garrafas, e somos a primeira região em Portugal a ter isso, não é? E pagamos o quê? O que é que fazemos? Neste caso dávamos descontos para os transportes, agora já estamos a pensar, estamos a desenhar um modelo de descontos para os serviços públicos, para as águas, para os redis, ou seja, as pessoas vão lá, só para vocês verem que é tão interessante ou não, que haviam pessoas, nós tivemos umas centenas de milhares de toneladas que nós conseguimos nos últimos 2 anos, e tínhamos pessoas que já pagavam os passos dos filhos e dos amigos, ou seja, levavam as garrafas, aquilo dava 2 cêntimos por garrafa de plástico, mas levavam caixas e caixas para lá. Isso é interessante do ponto de vista ambiental e conseguimos essa dimensão. Obviamente, nós queríamos menos resíduos para a terra, etc., mas o professor António sabe que isso às vezes é um caminho. Agora, a questão da qualidade dos dados é sempre, o professor Miguel andamos sempre nesta luta da qualidade dos dados vêm de cima ou de baixo. Primeiro, as autarquias, por muito que seja mais fácil darem os dados, temos dados desorganizados, ou seja, há uma grande desorganização a nível daquilo que são os dados e que são a governação dos dados, e por isso esse é um trabalho que nós temos que fazer, mas mesmo assim os dados que vêm de cima e que podem ser de alguma forma facultados, também a Administração Central acha que há poder e por isso não quer dar os dados. O que é que nós estamos a fazer ou que fizemos? O professor António Camacho e que o professor Miguel fizemos um bocadinho. Na Estratégia 2030 do Oeste, que na verdade é o Portugal 2030 para cada um dos territórios, os municípios já têm os financiamentos e nos deram os dados. Ou seja, automaticamente só recebem financiamento do quadro 2030 se nos disponibilizarem os dados. E isso também levou aqui, ou seja, foi um modelo de governança que aqui na CIM fizemos com os presidentes de Câmara, só há dinheiro se houver dados. E por isso conseguimos monitorizar a execução do 2030, os projetos, eventualmente alguns outputs, e por isso, só com esta coisa do tão lá da cá, é que na verdade vamos conseguir, mas é um caminho que se vai fazendo, como estávamos a referir, e muito difícil. A organização dos dados, a governança dos dados, é uma parte muito difícil, e a própria fiabilidade dos dados, como a professora António estava a dizer, nomeadamente, quando são X6, que nós pedimos à Valor Sul, que é a entidade gestora dos nossos resíduos, mande, por favor, quando nem sequer percebemos muito bem, não quero monopolizar a conversa, não sequer percebemos muito bem o racional disto, porque se eles têm que dar uma informação ao regulador sobre a questão como é que está a gestão dos resíduos na Casa Valor Sul. Era-nos deixarem entrar na porta, porque nós não damos mais, é só para nós gerirmos, porque aquilo é informação para o regulador e seria a base para nós também podermos trabalhar efetivamente nas políticas mais territoriais na área dos resíduos. Mas pronto, é um caminho que vamos fazendo. Eu acho que mais dia menos dia o que é que vai acontecer? Só vai haver financiamento se houver dados. Pelo menos no Oeste, enquanto eu cá estiver, ou for gestor, ou CEO deste quadro administrativo ou da política de território da região, só vou financiar, ou só vai haver financiamento se houver dados. E esses dados têm que ser decididos por nós. E neste caso era aquilo que eu vos estava a dizer anteriormente, que era, temos uma política pública, vamos falar com o professor Miguel, com a equipa da nova OMS, vamos desenhar a arquitetura de dados que nós queremos tirar, e só vai avançar quando aquilo estiver alinhado com a arquitetura de dados, se não há financiamento. É isso que estamos a fazer. E toda a CIM já trabalha assim nesta lógica. E por isso há uma dimensão de cultura mais inteligente, também suportada em dados,
e que os dados acompanham as políticas de negócio das áreas de política pública que também nós trabalhamos. Muito obrigado a ambos, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu estava a precisar de ouvir essas coisas e, sobretudo, de ter a visão que me parecia que era a correta, de que obter dados não é trivial, basicamente, era isso que eu gostava de perceber. E muito obrigado pela vossa explicação. Eu agora pedi a vossa compreensão, porque eu às 6h30 tenho que Era ter isso outra mesmo, reunião. porque agradecemos muito a vossa presença, sabemos que o tempo é curto e muito valioso, e vamos terminar o webinário por aqui, porque o tempo já vai longo e penso que toda a gente que assistiu percebeu que isto envolve muita informação, uma riqueza enorme a nível da aliança entre a academia e as autarquias, e esperemos que os frutos se propaguem pelo país inteiro. Muito obrigada a todos, agradecemos muito a vossa contribuição e a vossa presença. Muito obrigada, Dr. Miguel, e o Dr. Paulo em particular. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Até breve. Obrigada. Boa tarde. Parabéns. Pan 5.